Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Meu querido irmão, minha irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico Par 2024, Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Mais importante do que ser parente consanguíneo de Jesus é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Assim nos ensina Jesus neste dia de hoje. Ouçamos o Santo Evangelho. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Jesus. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, veja bem o que aconteceu com Jesus. Estamos em Mateus. Mateus escreveu para judeus, mas se nós formos pegar Marcos, por exemplo, que escreveu em Roma, para os romanos, é bem diferente. Mateus não queria escandalizar os judeus. Então Mateus fez uma catequese de acordo para conquistar os judeus. Mas o que está por trás disso é que Jesus estava pregando para muita gente, grande multidão, ele e seus discípulos, e não tinha tempo nem para comer. Então disseram os maldosos, os fofoqueiros: "Ele perdeu o sentido", ou seja, ele está louco. Avisaram para a mãe de Jesus, e a mãe de Jesus foi atrás dele com seus irmãos. Na cultura hebraica, como hoje ainda na cultura africana, mãe, pai, mãe falou, água parou. Mãe manda e não pede. Se a mãe rompe o vínculo com o filho, está perdido. Pois bem, a mãe de Jesus foi com os irmãos de Jesus, seus parentes, buscá-lo. Era grande a multidão, e agora eles pensavam, os maldosos: "Quero ver o que ele vai fazer." E um desses disse para Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora no meio da multidão e quer falar com você." E Jesus fez uma pergunta a essa pessoa: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E responde: "Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus." Jesus não está
desmerecendo o vínculo familiar, o vínculo consanguíneo, mas colocando o vínculo da fé pela fé, o vínculo da filiação divina como o mais importante. Pelo vínculo consanguíneo, nós somos parentes de algumas pessoas e conhecemos algumas, depois de primo segundo, primo terceiro, que nem está tendo hoje primo segundo, mas a gente já não conhece e muito menos relaciona. Pois bem, Jesus então levanta a voz e diz que quem faz a vontade do Pai que está no céu, este é minha mãe, é meu pai, é meus irmãos, é minhas irmãs, porque estão fazendo a vontade do Pai que está no céu. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, portanto, há 2 capítulos atrás, Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filho, filha, por causa de mim, não é digno de mim. Quem não deixar tudo, até a si mesmo, por causa de mim, não é digno de mim. Então, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, precisamos deixar tudo. Ou melhor, por Jesus, por o Pai em primeiro lugar. A nossa filiação vem por essa entrega total, de colocar Deus acima de todos os vínculos consanguíneos. Colocar o vínculo da fé em primeiro lugar. Pelo vínculo da fé, na cruz, Jesus, olhando para João, diz para ele e para a mãe: mulher, eis aí o teu filho. Trata-se, pois, irmãos e irmãs, de um parentesco, de um vínculo espiritual e não consanguíneo. Este vínculo é o mais importante, porque ele custou todo o amor do Pai. Grande foi o amor do Pai ao nos criar, e muito maior foi o amor do Pai ao nos recriar em Cristo Jesus, porque aí ele não criou com a palavra, ele não criou com o pensamento, mas ele criou dando o seu próprio filho, dando o sangue do seu próprio filho. E o seu filho foi tão obediente ao Pai, nos amou tanto, que de fato entregou por nós o seu próprio sangue. Eis o nosso parentesco com Jesus. Custou o seu próprio sangue. Por isso, quem o ama, quem ama o Pai, este está gerando Jesus através de suas obras. Este é pai, é irmão, é mãe de Jesus. Toda vez que nós fazemos o bem, seguimos Jesus, estamos gerando Jesus e apresentando-o ao mundo, como Maria fez. Maria o fez dando ele vida. E nós fazemos isso aí, fazendo com que a vida de Jesus reproduza, reflita, tenha reflexo em nossas vidas e em nosso mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.